Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria estar novamente aqui no nosso canal e para trazer mais uma reflexão bíblica aqui para os nossos corações, você que está conectado no nosso canal Reflexões Bíblicas, como também na nossa página oficial no Facebook, PR Josenildo Nunes. Eu sou o pastor presidente aqui da Assembleia de Deus, Cristo para Todos, aqui na cidade de Chapadinha, estado do Maranhão. E agora nós vamos começar uma nova série aqui no nosso canal, como também alguns estarão lá na nossa página no Facebook, ok? Nós vamos estar trabalhando em conjunto, como estamos trabalhando nos cultos de ensino, e entramos na carta de Paulo aos Romanos, e toda terça-feira nós ensinamos versículo por versículo da carta de Paulo aos Romanos. Daí então surgiu essa oportunidade, esta ideia de nós podermos trazer aqui para o nosso canal, explicando também versículo por versículo de forma mais rápida. É um vídeo curto, mas fica aqui o nosso convite para você participar conosco nos nossos cultos de ensino, que sempre se dá nas terça-feira, a partir das 7h30, fica localizado aqui na Travessa da Corrente, número 01, centro, aqui em Chapadinha. Volto já já com uma palavra de Deus para o seu coração. Voltando, meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, consagrado para o Evangelho. Ora, neste primeiro versículo, nós estaremos explicando a você, nesta série de vídeos, onde vamos estar explicando versículo por versículo da carta de Paulo aos Romanos. Logo, entendendo que esta carta é uma das principais cartas doutrinárias do apóstolo Paulo, onde trata sobre a salvação, onde trata sobre uma sadia doutrina para uma vida cristã, para uma vida de fé regrada na palavra de Deus. Encontramos na carta de Paulo as maiores riquezas da verdadeira doutrina bíblica, onde Paulo está escrevendo, enviando essa carta às igrejas de Roma. Ora, para você entender, nós estamos dentro de uma situação onde que Paulo está em Corintos e o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta e será enviada para as igrejas em Roma. Ora, no capítulo 1, no versículo 1, se dá o seguinte: o apóstolo Paulo está escrevendo e algumas palavras aqui são observadas e deve ser observada para que você se posicione no que Paulo está escrevendo aos irmãos. Perceba que Paulo, a primeira coisa que Paulo inicia sua carta, Paulo começa a falar dele, menciona a sua pessoa. Por que a carta de Paulo aos Romanos inicia dizendo Paulo? Havia necessidade do apóstolo Paulo mencionar aqui o seu nome. Paulo está mencionando o seu nome para mostrar que de fato era o apóstolo Paulo que está escrevendo esta carta. Até porque naquele período, naquela época, naquele tempo,
haveria sim uma necessidade de uma escrita, de uma menção de quem está escrevendo. Haja vista, ou naquela época, haverem também pessoas que manipulavam os escritos e poderia muito bem se passar pelo apóstolo. Então Paulo está mencionando, trazendo à tona a pessoa dele como responsável para escrever essa carta. Então veja, Paulo, ele menciona dizendo Paulo, eu Paulo. Logo após tem uma vírgula, no mesmo versículo, quando vai dizer assim, servo de Jesus Cristo. A segunda palavra que deve ser observada neste versículo é a palavra servo. E o apóstolo Paulo se coloca aqui como servo, não como servo de direito, mas Paulo está se colocando aqui como escravo, como servo sem direito, como escravo sem direito. E como bem disse um certo pensador, o escravo não tem direito e o único direito que tem é de não reclamar daquilo que ele não tem. Então Paulo se posiciona numa posição de grande e extrema humildade, se coloca como escravo, como servo. Então Paulo, servo, e todo servo, todo escravo precisa ter seu senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, Paulo, eu mesmo, Paulo, servo de Jesus Cristo. Logo, ele coloca Jesus Cristo como seu Senhor. Como Paulo era humilde, como o apóstolo Paulo mostrava-lhe nas suas cartas essa descrição da sua pessoa, mostrando a sua humildade, Paulo, servo. O que nós somos diante de Deus, somos servos e não passamos de nada disto, somos apenas servos. E o Senhor Jesus é o nosso Senhor, o que reina sobre nós, o que governa sobre nós, Ele é nosso Senhor. Na mesma carta, no mesmo versículo, Paulo também acrescenta algo muito interessante quando ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo. Quarta observação, ele coloca chamado. Então Paulo, ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado. Então Paulo não é um clandestino, Paulo não é alguém que caiu de paraquedas. Paulo é alguém que ele defende a sua chamada. Ele diz, olha, eu Paulo, servo de Jesus Cristo, meu Senhor, mas chamado. Não foi Paulo que se chamou, não foi Paulo que auto se denominou, não. Paulo diz, eu fui chamado. Inclusive, ele mesmo faz destaque nas outras cartas que o próprio Senhor o chamou. Por exemplo, em Atos capítulo 9, nós temos que o Senhor Jesus chamou Paulo no caminho. Na carta de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo também menciona que ele foi separado desde o ventre de sua mãe. Então, Paulo defende muito aqui a sua chamada. Por isso que ele define, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado. E outra coisa que ele menciona agora é Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado, aí ele diz, para ser apóstolo. Veja que este apostolado do apóstolo Paulo aqui, ele está dentro da chamada. A proporção que Deus o chamou já o vocacionou, já apontava para algo mais adiante. Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Aí algo lindo, ele conclui dizendo o seguinte, consagrado para o Evangelho de Deus. Então, Paulo está dizendo o seguinte, esse consagrado é a separação, separado do mundo, tirado do mundo, arrancado de dentro para fora. Paulo separado, Paulo consagrado, Paulo reservado para o maior objetivo que era o Evangelho de Deus. Evangelho são boas novas, Evangelho, boas novas. Boas novas fala de Cristo, Cristo de Deus, a ligação. Enfim, nós temos aqui
primeiro versículo da carta de Paulo aos Romanos. Fique ligado no nosso canal, fica ligado na nossa página. Nós estaremos daqui para frente numa série de vídeos explicando versículo por versículo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Iniciamos versículo 1. Próximo vídeo nós estaremos aqui com o versículo 2 para mencionar para os irmãos e explicar um pouco mais. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.